Hoje nós vamos falar de um jogo que para muitos é o mais icónico dos jogos, Super Mario 64. Ele é muito mais do que um simples jogo, é um marco da história dos videojogos. E para continuarmos o vídeo, inscreve-te e deixa o like, pois vai dar muito trabalho. Lançado em 1996 para o Nintendo 64, foi o primeiro grande salto da Nintendo para o mundo tridimensional. Pela primeira vez, Mario podia correr em todas as direções, nadar, escalar, mergulhar e explorar livremente um mundo que parecia realmente existir. Para muitos jogadores, era como entrar num sonho interativo. O uso do analógico no controle foi uma revolução. A câmara controla por Lakitu transformou-se num dos maiores desafios técnicos da época e também numa das soluções mais elegantes do design 3D. O Castelo da Peach, o hub central do jogo, era uma espécie de enigma arquitetónico, pacífico à primeira vista, mas cheio de mistérios escondidos em cada canto. E foi exatamente ali, bem na entrada do castelo, que nasceu um dos maiores mitos da história dos games. Na fonte há uma pequena placa de pedra desgastada, com uma inscrição enigmática: Hell is Real 2401. Durante décadas, jogadores tentaram decifrar essa frase. O Hell seria Luigi e o número 2401, o que significaria? Alguns acreditavam que era um código secreto, uma pista deixada pelos desenvolvedores. Outros achavam que era apenas uma textura sem sentido, mas a verdade é que a inscrição parecia intencional demais para ser um erro. Em fóruns antigos, revistas e sites de fãs, teorias surgiram aos montes. Alguns diziam que se o jogo coletasse todas as 120 estrelas, Luigi aparecia ao lado de Mario. Outros tentavam realizar rituais estranhos, dar 2401 voltas na fonte, reiniciar o jogo no minuto exato ou até deixar o Mario parado por horas para ativar o suposto evento secreto. Nada acontecia, mas o mistério não morreu. Com o passar dos anos, a lenda Hell is Real 2401 tornou-se parte inseparável do folclore dos videogames. Era o tipo de rumor que unia comunidades, que fazia crianças e adultos acreditarem que havia algo a mais dentro de um simples cartucho de 104 MB. Até que em 2020, algo aconteceu. Um gigantesco vazamento de arquivos internos da Nintendo, conhecido como Giga Leak, trouxe à tona milhares de dados antigos. Entre eles estava um modelo completo de Luigi, criado para Super Mario 64, com texturas, esqueletos e animações quase prontas. Ele era real. Luigi tinha sido planejado para estar no jogo. A frase gravada na fonte finalmente fazia sentido. Depois de 24 anos e um mês, 2401 dias após o lançamento, Luigi voltava à tona. Coincidência? Ou uma ironia intencional deixada pelos desenvolvedores? Mas as curiosidades não param por aí. Super Mario 64 também ficou famoso por seus bugs lendários, que pareciam quase sobrenaturais. O mais conhecido era Backwards Long Jump, um erro na física que permite que Mario atravessasse paredes e suba escadas infinitamente, quebrando completamente a lógica do jogo. Esse bug, descoberto por acaso, acabou se tornando uma ferramenta essencial para os speedrunners que utilizavam para completar o jogo em menos de 10 minutos. Há também as chamadas salas invisíveis, áreas fora dos limites das fases onde o jogo se comporta de maneira estranha, às vezes reproduzindo sons distorcidos ou mostrando versões bugadas do castelo. Alguns fãs chamam essas zonas de backrooms, comparando-as a dimensões paralelas onde as regras da realidade deixam de funcionar. E quem se aventura fundo demais em Super Mario 64 pode encontrar coisas realmente perturbadoras. Existe um mito, Wario Apparition, uma suposta aparição do rosto do Wario que surgia de forma inesperada durante a tela de introdução. Apesar de ter sido apenas manipulação feita por fãs, o mito espalhou-se como fogo. Muitos juravam tê-lo visto com os próprios olhos, em cartuchos originais. Eram como
se o jogo tivesse vida própria, consciente das lendas que cercavam. Mesmo com tantos boatos, Super Mario 64 continua sendo uma obra-prima de design. Cada fase é uma aula de aprendizado intuitivo. A primeira Bob Hope Battlefield ensina o básico: correr, pular, atacar, escalar. Nenhum tutorial, nenhuma explicação forçada. O jogo te ensina observando, experimentando e errando. Essa simplicidade elegante é o que o torna tão imortal. Um Castelo da Peach, por sua vez, é mais do que um cenário. É um personagem silencioso. Cada corredor tem a sua própria atmosfera. O som dos passos muda dependendo do chão. Os quadrados que servem de portais parecem te observar. Em algumas áreas, se você deixar o Mario parado por tempo demais, pode ouvir sons estranhos, quase como sussurros. É fácil entender porque tantos acreditam que há algo escondido ali dentro. Então, voltamos a Luigi, o irmão esquecido, o personagem que supostamente nunca esteve no jogo. Mas, e se ele sempre esteve? Há relatos de jogadores que afirmam ter visto uma sombra verde se movendo pelos corredores do castelo. Outros dizem ter ouvido passos quando estavam completamente sozinhos no jogo. E há vídeos, é claro, a maioria falsos, mostrando-me Luigi piscando nos reflexos da água, ou aparecendo brevemente através de Mario em certas câmaras bugadas. As teorias são muitas. Alguns acreditam que Luigi foi removido por limitações de memória do console. Outros dizem que a Nintendo o tirou de propósito porque o modo cooperativo causava erros no sistema. Mas há uma teoria mais sombria. Dizem que Luigi não deveria ser apenas um personagem jogável, mas parte da história alternativa. Talvez um modo secreto, talvez uma campanha cortada. Uma versão do jogo onde ele exploraria o castelo em busca de Mario desaparecido. Mario que nunca voltou do mundo dentro dos quadrados. Em 2020, quando os arquivos foram abertos, o modelo do Luigi estava lá, completo. Suas falas inacabadas, suas animações de corrida, suas expressões faciais, tudo pronto, e ainda assim nunca usado. Era como se ele tivesse sido esquecido de propósito. E é aí que o mito volta à vida. Porque se Luigi nunca apareceu e se ninguém nunca o controlou, então de quem eram aqueles passos? Essa gameplay é muito Talvez ele nunca tenha ido embora. Talvez ele ainda esteja lá, preso nas sombras do castelo, esperando que alguém o encontre de novo. E se te dissesse que Luigi estava mesmo nos planos desde o início? Quando ele foi removido, por um motivo da Nintendo, nunca quis revelar. Mas isso é história para outro vídeo. Comenta aí o que tu achas que realmente aconteceu com o Luigi, que ele está escondido em algum lugar dentro do castelo. Será que há mais segredos em Super Mario 64 do que imaginamos? Deixa o teu like, inscreve-te no canal e prepara-te, porque o próximo episódio vamos mergulhar a fundo o segredo de Luigi em Super Mario 64. Obrigado por assistirem até aqui.